Não é possível que a gente aceite que da proclamação da República até hoje, a gente teve apenas 300 e alguma coisinha de mulheres eleitas, ou seja, não dá nem as 513 cadeiras. E aí, Belivaldo me convidou. Eu, na hora, tomei aquele susto, não queria, né, de forma alguma, porque eu não me via como política. Engraçado que uma mulher delegada há quase 20 anos, que comandava a Polícia Civil de um estado todo, teve receio da política. É o tipo de político que fala bandido bom é bandido morto, CPF cancelado, vamos lá, o que é que vocês acham disso? Que só vive na internet a fazer lacração e querer like. Mas na hora de um debate produtivo, ele não sabe o que está dizendo. Eu sou contra, eu sou totalmente contra a PEC 9 como ela está colocada. Eu também achava, viu, que deputado, que trabalhava, não fazia nada. Eu também achava isso, minha gente, mas é um engano, viu? A gente trabalha muito. Você tem que ter uma série de políticas que tirem as nossas crianças da rua, que quebrem paradigmas, que a criança de uma determinada comunidade não tenha o traficante como herói. O país só cresce quando ele passa a respeitar essa identidade e esse equilíbrio de gênero, quando ele respeita as suas mulheres e as suas ideias. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopa, o seu podcast de política e sobre política. Uma realização da SET Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria, media training e capacitação. Eu sou Kátia Santana e neste episódio nós vamos conversar com a figura que trocou a polícia, pelo menos por enquanto, não sei, né? Talvez sim, pela política. Eu sempre brinco que polícia e política às vezes se confunde muito, né? Nesse episódio, lembrando que esse episódio está aqui no Instagram, mas ele vai depois para o Spotify e para o YouTube. E nós estamos aí em todas as redes sociais. A nossa convidada de hoje é formada em Direito, é pós-graduada em Gestão Estratégica de Segurança, e em Ciências Criminais. Além disso, atuou como delegada-geral da Polícia Civil de Sergipe durante 8 anos, corporação da qual faz parte desde 2001. Em 2022, entrou oficialmente para a vida pública ao compor na condição de candidata a vice-prefeita, a chapa encabeçada pelo então prefeito de Aracaju, pelo então não, pelo atual também, né? Prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, do PDT. No ano passado, teve o seu nome escolhido para disputar uma vaga de deputada federal por Sergipe, de cujo pleito saiu vencedora, assumindo assim o mandato de deputada federal. Ela é Catarina Feitosa Lima Santana, ou a delegada Catarina, como muita gente a conhece. Deputada, seja muito bem-vinda à Casa do Seu Papo, é um prazer recebê-la. Kátia, o prazer é todo meu, finalmente poder participar desse programa, não é, que é tão bem visto e tão assistido pelos sergipanos e pelo povo em geral, viu? Bom, fico feliz, né? Vamos lá. No parlamento, Catarina é vice-presidente do bloco MDB, PSD, Republicanos, POD e PSC. Entre participações de coordenadorias de uma série de comissões, ela é titular da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, uma pauta que é muito recorrente, que ela tem feito aí um trabalho bem bacana. Catarina, antes de eu agradecer por sua participação aqui, eu já queria começar perguntando, há sempre muita dúvida, e o nosso propósito aqui na casa é desmistificar as questões políticas, as questões legislativas, do mandato, enfim. E eu queria começar pedindo que a senhora explicasse para a gente e para a nossa audiência o que faz um deputado ou um senador nas comissões temáticas das casas. Kátia, essa é uma pergunta muito legal e muito importante. Porque as pessoas, de modo geral, elas não conhecem o trabalho do legislador, elas não conhecem o trabalho do deputado federal, de um deputado estadual, de um vereador. Então, é importante que a gente desmistifique algumas questões e fale como é feito esse trabalho, não é? Então, o que é feito nas comissões? Todo projeto de lei, eu vou dar um exemplo que fica mais fácil de entender. Eu faço a proposição, enquanto deputada federal, de um projeto de lei, certo? Esse projeto de lei, ele é tombado, ele vai ter um número, e ele é encaminhado pela presidência da Casa, pela presidência da Câmara, a uma comissão temática.
Essas comissões, elas são de dois tipos, de três tipos na realidade. As comissões permanentes, as comissões especiais e comissões temporárias. Então, existem comissões que só pegam, vamos dizer assim, só analisam PECs, né? Que vai ser uma mudança que vai ser feita na Constituição. E existem as comissões temáticas. Então, Comissão de Constituição e Justiça é a comissão considerada mais importante da casa, porque todos os projetos de lei vão passar por ela. Porque é necessário que se faça essa análise. Se aquele projeto de lei ele é constitucional, se ele está dentro da legalidade e segue todas as normas. Mas vamos supor que eu faça a propositura de um projeto de lei referente a um crime. Eu quero instituir um crime, como é o caso agora que a gente vai fazer a proposição de um projeto aí que vai falar sobre a questão do crime em relação à violência obstétrica, certo? Ele vai falar de mulher, não é isso? Porque é violência obstétrica, e vai falar também de crime, não é isso? Então, ele vai passar em duas comissões temáticas. Ele vai passar na comissão da mulher, ele vai passar na comissão de segurança pública e vai passar numa terceira comissão, que é a de Constituição e Justiça, no final. O que é que essas comissões vão fazer? Cada comissão dessa é composta por um número X de deputados. No caso da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, são 64 deputados titulares. Eu, inclusive, sou a única sergipana a ser titular da CCJ. Então, da bancada de Sergipe, que é composta de 8 deputados federais, eu sou a única titular da CCJ. Então, cada comissão dessa tem um número de participantes. O que é que faz esses participantes dentro da comissão? Chegando esse projeto de lei ali, um desses deputados vai ser designado pelo presidente da comissão para relatar esse projeto de lei. O que é esse relatar? É analisar o projeto. Então, ele vai analisar se aquele projeto é legal, é ilegal, se aquilo tem condições de passar, se não tem, se é uma boa propositura, se não. Ele vai dar a opinião dele através de um relatório, analisando a legalidade e analisando também de forma subjetiva aquele projeto. Ele vai dar o parecer dele. Dando o parecer, esse parecer pode ser favorável ou desfavorável, certo? Sim. E aí vai ter a votação dentro daquela comissão. Então, na comissão da mulher, vai se votar ele. Aí, o meu parecer, um exemplo, foi favorável ao projeto de lei. Isso não quer dizer que ele passou. Ele vai ter que passar agora pelos meus colegas, minhas colegas da comissão da mulher. Aí, se todo mundo votar ok no meu parecer, aí esse projeto de lei ele vai caminhar agora para onde? Para a Comissão de Segurança Pública, né? Naquele exemplo que eu dei. Aí, se o parecer lá, e outro deputado vai ser designado para falar sobre a questão de segurança, a questão do crime ali. Ele vai dar um parecer. Esse parecer vai ser votado. Se tiver tudo ok, esse projeto vai caminhar para a Comissão de Constituição e Justiça, que é onde todos os projetos têm que passar no final para saber se ele é constitucional ou não. E de lá, ele vai para onde, Kátia? Ele vai para o plenário. E aí, esse projeto de lei sendo pautado pelo presidente da Câmara, no caso hoje, Arthur Lira, ele vai ser colocado em votação por todos os deputados. Aí não é mais numa comissão, é já em plenário, e aí ele vai ser aprovado ou não. Sendo aprovado, ele é encaminhado para o Senado, e no Senado começa isso tudo de novo, passa pelas comissões do Senado, Aí é aprovado no plenário do Senado, e aí, Mira, vai estar bem pertinho. Esse trâmite tão burocrático, tão demorado, às vezes, eu já ouvi muito de deputado federal e de senador dizer que a sensação que eu tenho na Casa Legislativa, no Senado, na Câmara, é de que nós não trabalhamos, porque tudo é muito lento. Então, é muito comum encontrarmos aí um projeto sendo apreciado hoje, 10, 15 anos passados, apresentado muitos anos atrás, né? Justamente por essa dificuldade de trâmite. E quando eu perguntei sobre a questão das comissões, e que eu sei que são super importantes, né? E a tramitação da Casa Legislativa Federal é diferente das casas legislativas municipais e estaduais, são ali muito, muito rápidas, muito mais práticas, né? É porque a sensação que as pessoas têm, o cidadão comum tem, é de que os deputados trabalham terça, quarta e quinta e ponto final, não fazem mais nada.
né? Ganha dinheiro fácil. E aí, a gente sabe que tem uma série, claro que nem todo mundo trabalha tanto, a gente sabe disso também, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que trabalha, que leva a sério o trabalho parlamentar e a representação e faz essa coisa funcionar a contento e como manda a lei e o bom senso, né? Isso, Kátia. Eu também achava, viu, que deputado, que político trabalhava, não fazia nada. Eu também achava isso, minha gente, mas é um engano, viu? A gente trabalha muito. Eu sempre digo assim, para quem quer trabalhar, você trabalha. Quem não quer, também não vai trabalhar, não vai ser cobrado. Por quê? O deputado, o maior trabalho que a gente tem dentro da casa é nas comissões, são nas comissões. Esse trabalho da comissão, ele é muito importante. Eu mesma, eu faço parte de 3 comissões importantes. A mais importante da casa, como eu disse, é a CCJ, a da mulher, a da segurança pública, e ainda faço parte de outras comissões menores, né? Tão Sim. quanto mais um pouco menores, que é a do idoso, da pessoa com deficiência, da violência obstétrica, que é uma comissão especial. Então, eu, dentro da nossa bancada dos 8 deputados, eu sou a deputada que até o momento, mais relatou projetos de lei. Que é como você disse, lá tem muitos projetos parados. Por quê? Porque não tem quem pegue para relatar. Porque ele precisa ser relatado e é necessário mesmo. Ele precisa ser analisado por outra pessoa. Senão ia virar uma bagunça, tudo viraria lei, não é verdade? Sim. Então, eu tenho 27 projetos de lei já relatados na casa hoje. Né? Isso é muito importante, porque você faz a coisa acontecer. Né? Eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher que não sei ficar parada, nem vendo as coisas se acumulando. Eu acho que eu devo satisfação, devo prestar contas e devo isso ao povo sergipano, entendeu, Kátia? Então é por isso que eu trabalho. Acho que é um pouco do perfil, é um pouco do perfil da mulher, né? A mulher que costumeiramente é multitarefeira, então ela naturalmente ela vai abraçando as causas e fazendo. Mas vamos falar um pouquinho antes aí. Quando é que muda a chave e diz assim, eu vou ser candidata, enfim. Sabe-se nos bastidores que o seu nome colocado como vice-prefeita de Aracaju não foi uma decisão sua pessoal, mas uma conversa tida com o ex-governador Belivaldo Chagas, que já esteve aqui na casa, por sinal, pedindo que participasse desse processo. O que é que há de verdade? Qual foi a sua contribuição enquanto vice-prefeita da cidade? E o quanto isso, são 3 perguntas aí, e o quanto isso linkou a senhora para a Câmara Federal? Pronto, começando do começo, né? Tomei. Eu, delegada, né, na época, há quase 20 anos, naquele período. Delegada geral, já estava no segundo período como delegada geral, já completando 8 anos, né, muito bem dentro da Polícia Civil. E aí fui convidada pelo então governador, né, nosso eterno governador Belivaldo Chagas. Ele e outros políticos, outras pessoas do meio da política partidária, perceberam em mim um talento para a política. A verdade é essa. Coisa que eu não sabia que tinha. Né? A gente sempre tem aquela falsa ideia de que política é só política partidária, mas política você faz desde que você nasce. Você faz política na escola, faz política em casa com seus pais, com seu marido, com seus filhos. Você faz política no jornalismo, você faz política em todo lugar. Né? É necessário, porque a política ela faz parte da essência do ser humano. Nós somos seres políticos, porque a política é a arte da transformação. E nós, enquanto humanos, nós vivemos nos transformando. E aí, Belivaldo me convidou. Eu, na hora, tomei aquele susto, não queria, né, de forma alguma, porque eu não me via como política. Engraçado que uma mulher delegada há quase 20 anos, que comandava a Polícia Civil de um estado todo, né? Teve medo nesse momento, teve receio da política. E aí a gente percebe, né, o quanto a mulher ela tem que quebrar paradigmas, o quanto ela tem que se esforçar para encarar esse mundo da política. Eu fico imaginando uma mulher com menos recursos, né, que não tenha uma experiência fora de casa. Como é que ela se sente? Assim, às vezes ela tem vontade realmente de entrar na política, mas como? Por que lado? Mas o que fazer? Eu, que estava naquela posição naquele momento, eu tive receio, Kátia, de entrar.
E, sinceramente, eu abracei isso por confiar muito nas pessoas que estavam ao meu lado naquele momento, né? Por confiar muito nas pessoas do PSD, por confiar em Belivaldo Chagas, em Fábio Mitidieri, que na época era deputado federal, e em todos aqueles que estavam me cercando no momento. E uma pessoa foi fundamental para isso, meu marido, né, José Osmundo. Ele me deu todo o apoio. Ele foi a pessoa que fez com que eu decidisse no final. Né? Ele disse para mim: você tem tantas ideias, você tem tantos projetos, você vive dizendo que segurança pública não se faz só com polícia, que você está cansada de mandar ideias, de correr atrás dos gestores, de dizer que precisa mudar a lâmpada de tal lugar porque está muito escuro e ali está acontecendo muito assalto, que precisa de uma política mais humanizada nos hospitais para as mulheres vítimas de violência, que você fala da... Então, tudo aquilo que eu falava o tempo todo, que eu brigava, que eu corria atrás, que não estava dentro das minhas atribuições, né? E aí ele disse: chegou a hora, é na política que você vai conseguir isso. É na política que você vai conseguir dar voz a essas pessoas que muitas vezes não tem quem fale por elas. Há uma mãe de um filho com TEA, há uma mãe de um filho com doença rara, há um trabalhador que está desempregado e que está ali sofrendo, há uma mãe que não tem onde deixar seu filho numa creche porque não tem vaga, né? Você vai dar voz a essas pessoas. Então, vá, porque a política precisa de pessoas corretas, de pessoas honestas, de pessoas com boas intenções, com bons propósitos. Nós temos muitos políticos que têm esse perfil aqui em Sergipe, graças a Deus. Os meus companheiros de partido, eu posso falar isso, né? Eu vejo em Belivaldo, eu vejo em Fábio, eu vejo em tantos outros, né? Para não ser injusto aqui esquecer alguém, mas eu vejo em tantos outros aí essas características. E a política precisa de pessoas assim. E aí eu decidi, vou entrar. E aí fui, vesti a camisa, gostei, Kátia, do negócio, da proximidade com o povo, porque é diferente a proximidade que eu tinha como delegada geral, como delegada de polícia. É um jeito de se aproximar, porque você tem que ser mais frio, você tem que ser mais imparcial, você tem que ser mais distante, porque você está ali para investigar, você está ali para manter a ordem, você está ali para manter a questão da segurança, né, da segurança pública. Então, você não pode se envolver. Então, é isso. Aí eu resolvi aceitar, por conta do meu marido, né? Muito, muito por ele, assim, pela força que ele me deu. E fui, vesti a camisa, né? Fomos vitoriosos, Edivaldo e eu. Tive uma boa experiência enquanto vice-prefeita. Fiz um trabalho junto com o Edivaldo que eu me orgulho, que eu tenho muito pena que durou 2 anos só, porque logo veio o convite e a oportunidade, né? Eu quis alçar outros voos, né? Eu quis também isso. Eu achei que eu ia ter mais voz se eu fosse deputada federal. Então, eu corri atrás, eu tive apoio de muitos amigos, né, de muitas pessoas queridas, tanto no meio da política como na minha família, né, dos meus amigos pessoais. E hoje estou aqui como deputada federal. Deputada, tem uma pergunta aqui, falando de vice-prefeita, tem uma pergunta aqui da Juliana Saraiva. Ela diz o seguinte: o prefeito Edivaldo Nogueira é conhecido por destratar as pessoas. Inclusive, Eliane Aquino, como vice-prefeita de Aracaju, teve muita dificuldade de mostrar para que veio. Com a senhora foi assim, ou a senhora conseguiu sobressair a essa imposição natural do prefeito? É Juliana, né? A pessoa? Juliana, meu amor, veja, eu não posso falar pelos outros, né? Eu posso falar por mim e pela impressão e pelo relacionamento que eu tenho, que eu tive como vice-prefeita e que eu tenho até hoje com Edivaldo Nogueira, enquanto pessoa, enquanto prefeito. Sempre foi um relacionamento muito respeitoso, ele sempre respeitou os meus posicionamentos, ele me deu a oportunidade, né, de trabalhar. Eu participei ativamente da construção do planejamento estratégico do município de Aracaju, da gestão do município de Aracaju. Eu tive a oportunidade de trabalhar para que a gente tornasse realidade o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Eu tive a oportunidade de trabalhar para que fosse uma realidade a lei, né,
da dignidade menstrual, né, que dá às meninas das escolas municipais, né, as nossas estudantes, o direito a ter absorvente higiênico para que elas não precisem faltar às aulas por conta disso. A gente sabe como é difícil, né, para as pessoas de baixa renda poder adquirir o absorvente higiênico. Então, assim, que era o Projeto Flori. De forma geral, né, o que eu posso dizer? Meu relacionamento com ele sempre foi muito positivo. Eu aprendi muito. Ele me deu a oportunidade de trabalhar, de conhecer toda a gestão municipal, e isso fez com que eu quisesse, né, alçar outros voos. Fez com que eu quisesse, fez com que eu me sentisse preparada para enfrentar novos desafios. Muito bem. A senhora falou uma questão aí na sua fala anterior, em relação ao receio que as mulheres têm de participar do processo eleitoral, que a senhora também chegou a ter esse receio em dado momento. Esse receio se dá não só pelo acesso natural que deveria ser, né? Que acabam se colocando como candidatas por uma imposição da legislação, que os partidos são obrigados a tê-las lá no partido, senão o partido às vezes não abre essa brecha para a mulher participar, e por essa falta de apoio, dessa rede de apoio do esposo, dos filhos, da família, dos amigos, para que essa mulher possa se colocar à disposição da sociedade e participe desse processo de transformação social, que é o principal vetor da política, né? Toda política no mundo. Esses elementos, deputada, justificam, por exemplo, o baixo índice de mulheres de representação feminina nas bancadas, não só no Brasília, mas nos estados e nos municípios? Com certeza. A análise é bem essa, Kátia. Eu faço uma análise quando as pessoas, né, perguntam, dizem, não, mas a mulher ela tem as mesmas oportunidades. Basta ela vai, se inscreve lá, se filia a um partido, ela vai lá, diz que quer ser candidata. A gente tem muita dificuldade de montar uma chapa, de encontrar uma mulher que queira. Porque elas não querem, minha gente. A mulher que não quer. Não é a mulher que não quer. A mulher não tem oportunidade. Aí eu digo assim, é muito fácil para vocês estarem falando isso. Porque quando vocês saem de casa para fazer política, quem fica com os filhos de vocês em casa, os filhos menores, é a sua mulher. Vocês não têm que ficar em casa tomando conta deles. Agora, se fosse para ela sair para fazer política, você ia ficar tomando conta dos filhos? Porque ela não tem uma creche para botar o filho à noite para fazer política. E é muito dura essa vida. Você tem que dar atenção às pessoas. Você tem que estar na rua o tempo todo fazendo política. Deputada, não é só isso. Esse é um detalhe, é uma questão importante, mas é muito maior essa questão, né? Por exemplo, se o filho fica doente, quem vai levar ao médico? Mas, em geral, tem as atribuições, tanto quanto a mulher, mas ele está sempre mais alheio a essa questão. Não estou aqui generalizando, mas a gente sabe que é bem assim. A mulher acaba sendo mais sobrecarregada, né? Nos afazeres domésticos, tem que conciliar tudo. O trabalho, a labuta pela qual muitas vezes ela sustenta a família, às vezes ganha muito mais que esse homem, mas ela tem essa dificuldade concreta em casa, no partido, na família, na sociedade. Tem ainda uma outra questão que eu considero muito relevante, que é real, que é a falta de apoio da própria mulher. Em geral, a mulher não vota em mulher, com raras exceções, independente da política que ela faça. Mulher está sempre votando no marido, no amigo do marido, em alguém que indica um homem, mas ela não vota e não apoia a mulher. Vemos isso em Aracaju, claramente. Né? Então, há condição de se mudar essa realidade? Há uma forma de se fazer com que essas mulheres compreendam a importância delas estarem no cenário em pé de igualdade e desse apoiamento, não só da casa, mas de todos os núcleos que a cercam? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós estamos avançando nesse sentido. Mas nós precisamos de uma política mais agressiva. Quando eu falo agressiva, é mais afirmativa. Para que estimule essa mulher. Porque, veja, eu falei do primeiro ponto. A primeira barreira que essa mulher encontra é na vida cotidiana. Ela tem que organizar a vida familiar dela, ela tem que organizar tudo aquilo que ela já faz para poder ingressar na política. Ultrapassada essa barreira, aí ela tem a barreira dentro do partido político, ela tem a barreira dentro do mundo da política. Porque ela entra ali como um acessório, entendeu? Ela entra ali porque é cota, então ela tem que estar ali, mas não era para ela estar ali. Então qualquer coisa que dê tá bom.
para calar a boca, entendeu? Para ajeitar. E essa mulher, ela não tem um apoio, ela não tem, na grande maioria das vezes, né? O que eu estou falando assim. Então, essa Sim. mulher, ela não vê, eu estou falando de forma geral, ela não tem um apoio, ela não sabe a quem recorrer, ela fica perdida ali dentro. E é muito difícil ultrapassar essas barreiras, muito difícil. E sabe quem perde com tudo isso, Kátia? A nossa sociedade. Nossa sociedade, ela carece de mulheres na política. Carece de verdade. São muitos os temas que precisam do olhar da mulher. Enquanto a sociedade não entender isso, enquanto homens e mulheres não entenderem isso, o Brasil vai continuar nesse atraso. Porque um país, eu só acredito num país que seja realmente democrático, um país que que respeite realmente o outro, um país que o país só cresce quando ele passa a respeitar essa identidade e esse equilíbrio de gênero, quando ele respeita as suas mulheres e as suas ideias. Porque uma mulher, Kátia, quando ela está no parlamento, ou quando ela está na política, no executivo, no legislativo, ela não se preocupa só com os temas da mulher. Ela não se preocupa apenas com o bem-estar da mulher. É um engano isso. Isso é uma falácia que se coloca para diminuir a gente, entendeu? Não, uma mulher ela se preocupa com o todo. Ela vai se preocupar com a geração de emprego, ela vai se preocupar com a segurança pública. Sabe por quê? Porque o filho dela que está lá fora. É o marido que está sem emprego. É a neta que não tem escola. É o filho que não está... Entendeu? Então, assim, a mulher ela tem essa capacidade de se preocupar com o todo. O homem é muito importante na política, mas a mulher é tão importante quanto. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que é da deputada Soraya, do Rio de Janeiro. Ela já é uma deputada de muitos mandatos lá, né? E ela hoje está na Procuradoria da Mulher. E ela conta que quando ela chegou na Câmara, logo, ela descobriu, e foi aí que ela teve o start, de que a mulher paraplégica não fazia mamografia. Sabe por quê no SUS? Porque as máquinas de mamografia do SUS, elas não tinham nivelamento. Elas não baixavam para que aquela mulher pudesse fazer mamografia. Então, ela ingressou, fez a propositura de um projeto de lei, né? Ingressou com um projeto de lei que obrigasse ao SUS a ter máquinas que descessem até o nível daquela mulher para fazer a mamografia. E ela teve o prazer de participar da primeira mamografia de uma mulher paraplégica. Qual foi o homem? Qual foi o homem que votou contra? Nenhum. Nenhum deputado lá votou contra isso. Não é que o homem seja insensível. É porque é natural homens e mulheres pensarem diferentes, terem objetivos diferentes. E a beleza da coisa está aí. Porque as coisas se completam. Agora, a gente não pode ter uma sincronia onde você tem 18% de mulheres no parlamento, você tem 91 mulheres apenas, em contrapartida você tem 513 homens. Ou 513 não, 91 menos 513, veja aí. 513 é o total de parlamentares, né? É isso. 91 mulheres. Você está entendendo? Não é possível que a gente aceite que da proclamação da República até hoje, a gente teve apenas 300 e alguma coisinha de mulheres eleitas. Ou seja, não dá nem as 513 cadeiras. Da proclamação da República até hoje. Então, assim, a gente parar para pensar que Sergipe, agora nessa legislatura que tem 2 mulheres eleitas, deputadas federais, a gente nunca teve eleita. Nós tivemos uma suplente, né? Tânia Soares, lá em 2001, quando o filho dela foi prefeito de Aracaju. Então, Marcelo Dema, governador. Prefeito, né? Falecido Marcelo Dema. Então, Tânia Soares assumiu o mandato de deputada federal como suplente. E nessa legislatura, a senhora Iambra, né, que já é um avanço enorme. E no entender legislativa tivemos aí um aumento também na legislatura passada, nessa reduzimos uma cadeira, mas é um avanço, como a senhora disse, é um avanço, é um trabalhar diário e fazer com que as pessoas se conscientizem dessa importância. Antes de ir para a próxima pergunta, eu quero pedir aí a sua audiência e a nossa audiência que manda aviãozinho para o povo, porque nós precisamos bombar essa live, hein, minha gente? Manda aviãozinho, convida, diz que a casa está aberta.
Tá. Então, a deputada Catarina está aqui respondendo tudo. Deputada, tem pergunta da nossa audiência, mas eu quero primeiro aqui perguntar o seguinte. A senhora foi oficialmente testada na Zoom? Digo testada porque, como vice-governadora, vice-prefeita, a senhora não é votada. É votada por cabeça de tudo. Isso. Mas a senhora foi testada oficialmente na eleição passada, né? Quando se elegeu deputada federal, sagrando-se eleita com 38 mil votos. De onde veio essa força política? Não foi do trabalho como vice-prefeita. A polícia, a sua atuação como policial, como delegada-geral, policial de delegada-geral, na Polícia Civil de Sergipe, contribuiu para isso até quando? Mas de onde é que vem esse força, esse grupão aí de votos? Vem do trabalho de uma vida, né, Kátia? Do trabalho de uma vida toda. Então, você tem aí o meu trabalho dentro da Polícia Civil, que aí não é só Polícia Civil, é segurança pública como um todo, né? Eu sou muito reconhecida e agradecida a todos os membros da segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, guardas municipais, todos eles reconhecem o meu trabalho enquanto gestora. Eu sempre estive ao lado deles e estou ao lado deles. Então, vem do meu trabalho enquanto delegada de polícia, enquanto policial, enquanto membro da segurança pública. Vem também do meu trabalho como vice-prefeita, né? Porque foram 2 anos onde eu pude mostrar ao povo de Aracaju, aos aracajuanos e aracajuanas, o meu potencial, o meu trabalho. Eu passei a ser reconhecida por isso dentro da política e como uma gestora, né? Como uma política que pode fazer mais. Tanto é que a minha maior votação, né, foi dentro de Aracaju. Eu tive praticamente 17 mil votos aqui em Aracaju. Foi a minha base eleitoral. Eu fui votada, Kátia, em todos os municípios do nosso estado. Em todos os 75 municípios eu tive voto. Eu pontuei em todos. E isso se deve também ao meu trabalho como delegada geral. Eu fui coordenadora de delegacias do interior, eu rodei esse estado todo, eu conheço esse estado como a palma da minha mão. Então, esse trabalho de uma vida toda, aliado ao trabalho como vice-prefeita, fez com que eu tivesse a confiança das pessoas. Foram 38.135 votos, que eu agradeço. Então, voto de Aracaju, quase metade. Isso, 17 mil? 17 mil, só em Aracaju. Perfeito. Vamos à pergunta aqui do telespectador, dia internauta. Marcondes Lacerda. Como ex-vice-prefeita e declarada amiga de Edivaldo, a senhora não deveria estar ajudando mais nesse momento de tentativa de escanteio político que ele sofre nos bastidores em Aracaju? Como assim? Eu não estou entendendo essa questão de escanteio político. Então, vou tentar traduzir aqui a pergunta do Marcondes. Ele acha que o prefeito Edivaldo está escanteado politicamente e que a senhora, como amiga pessoal, poderia estar ajudando a ele sair desse escanteio. É isso que eu entendi. Eu peço a Marcondes que depois me dê uma dica aí de como é que eu posso ajudar, porque eu não estou vendo. Edivaldo é um gestor, é um homem muito forte, é um político muito forte também, vamos dizer assim, né? Ele tem uma personalidade, uma altivez muito grande e é um amigo pessoal do governador Fábio Mitidieri. E Fábio, né, a todo tempo, pelo menos é o que eu tenho acompanhado, Fábio a todo tempo demonstra a sua lealdade, o seu agradecimento e que está ao lado de Edivaldo, Edivaldo está ao lado do governador. Então, a pessoa que está ao lado do governador não pode estar escanteada. Eu acho que a pergunta de Marcondes tem a ver com bastidores políticos puros. E vou citar aqui o exemplo. Na eleição passada, Edivaldo seria o nome do candidato a governador. Todo mundo sabe disso. Os bastidores, isso era corrente, né? E, claro, não foi escolhido porque a maioria dos aliados é o seguinte: se for Edivaldo, a gente não vota. Por conta da forma como o prefeito trata muito aliado, não é aquele cara que gosta da conversa, que gosta de receber no dia a dia. Talvez a pergunta do Marcondes tenha a ver com esses bastidores aí que não... Seja isso. Marcondes, veja só, aí é outra questão, né? Isso aí já passou, já tá lá no passado. Hoje a gente tem um governador, Fábio Mitidieri, os dois se dão super bem. Edivaldo, inclusive, trabalhou muito para que Fábio fosse eleito governador do estado, né? Então, assim, eu não tenho muito o que falar sobre isso. Até porque, se Edivaldo tivesse sido escolhido candidato a governador, a maior beneficiada seria eu. Seria a prefeita de Aracaju hoje.
certo? Verdade, verdade. Deputada, tem uma aqui da Firmina da Costa Santos. A gente está vendo várias deputadas se colocarem a favor de uma reforma eleitoral que vai minar a entrada de mais mulheres na política. Você está entre elas? Não vejo essa. Que reforma ela está falando? A mini reforma que está no Senado? Sim, 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 Eu sim, 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 vejo, sim. eu vejo muitos avanços na mini reforma, né? Eu peço assim que, porque aí é um assunto muito demorado para a gente conversar, mas que eu não vi, não escutei o nome da Firmina, Firmina. Firmina da Costa. Pronto, Firmina. Firmina. Depois a gente pode conversar melhor, ele explicar o ponto a ponto da mini-reforma. A mini-reforma, como estamos falando, é mini. Então, ela não vai trazer grandes mudanças. Ela fala mais da questão de prestação de contas, ela fala da questão do fundo eleitoral, como é que vai ser utilizado, entendeu? A mini-reforma em si, ela não traz grandes diferenças para a mulher, não, dentro desse contexto. Sim. Vamos lá aqui. Da eleição de 2018 para 2022, houve aí um aumento de 27% no número de candidaturas de agentes públicos ligados às forças de segurança pública. E aí, com posicionamentos distintos, localizações distintas e tudo mais. Esse é o número do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A que se deve, na sua opinião, esse interesse dos policiais, delegados e tudo mais? Aliás, a gente nós tivemos alguns casos pela política partidária eletiva. Né? Eu acho que é um movimento natural, não é, da sociedade. Todos nós fazemos parte dessa sociedade. O parlamento, ele é resultado do que existe na sociedade. Se a gente pensa que cada um de nós é um pedacinho do universo, não é isso? O universo, cada um de nós é um pedacinho do universo, já dizia o filósofo. Assim é o parlamento. O parlamento é um pedacinho de cada um de nós ali. Todos nós estamos representados ali. E é natural que as forças de segurança pública queiram também se sentir representadas ali dentro do parlamento. E foi um clamor da população. Né? Chegou um momento que a população mesmo começou a clamar por esse viés, né? De ter políticos dentro das casas legislativas, no executivo, no legislativo, né? Por assim dizer, com esse viés da segurança pública. É isso que eu entendo. É um caminho natural para várias categorias também, né? Mas os delegados e policiais tiveram aí Isso aí digamos, com perdeu acesso muito da maior. questão da Lava Jato, né? Da questão do combate à corrupção. Isso tudo foi Sim. fomentando essas questões. Eu analiso por aí. Perfeito. A PEC da anistia e a reforma eleitoral. A primeira tem o objetivo de anistiar partidos políticos que cumprirem cotas de gênero e de raça nas eleições. E a segunda, entre outras coisas, enfraquece a inclusão de mulheres, de pessoas nessas regras, pessoas negras, desculpas, na política partidária. A senhora é contra ou a favor desses projetos da forma que estão colocados hoje? Pronto. A PEC 9, que é a PEC 9 que trata sobre essa questão, né? Eu sou contra. Eu sou totalmente contra a PEC 9 como ela está colocada hoje. Sim. Né? Se tiver mudanças aí, se existir algum tipo de mudança, existem discussões dentro do parlamento para que essa PEC ela tenha algumas mudanças, que ela traga alguns benefícios para a mulher, aí a gente pode voltar a analisar. Mas da maneira como ela está hoje, né, ela não traz nenhum tipo de avanço, nenhum tipo de benefício, muito pelo contrário. Então, eu não voto, e já fui muito clara, né, com o meu partido, eu não voto na PEC 9 da maneira como ela está hoje. É hora de mobilizar a mulherada para poder lutar contra, para poder pressionar, fazer uma pressão junto aos parlamentares para que não votem essa PEC? Isso. Mas está se estudando aí algumas questões aí para modificar ela, sabe? Já tem um movimento das mulheres lá da bancada feminina dentro da Câmara para modificar. Então está tendo muita negociação. Porque, assim, uma lei, ela nunca é o que você imaginava que ela fosse. No final das contas, aquele projeto de lei que começa tão lindo, tão idealizado, para que ele possa sair, existe tanta negociação, tanta situação ali que é colocada, que ele não é o perfeito, ele é o possível.
Né? Então, a gente está negociando lá. Mas do jeito que está hoje, é bom a mulherada se mobilizar e dizer não à PEC 9. Então tá, com relação a que enfraquece de mulheres, mulheres negras, essa é a PEC 9, é isso? Ela enfraquece, por quê? Porque é a PEC da anistia aos partidos que não cumpriram, né? Não cumpriram. Perfeito, perfeito. Aí se enfraquece, perfeito. aí é dizer assim, eu não vou cumprir não, depois eu vou lá e consigo uma lei que vou ser anistiado e tá tudo certo, entendeu? É mais ou menos isso. É o que sempre acontece, né? O Aliel Arraes, como alguém da área de segurança pública, qual a avaliação da senhora sobre a escalada da letalidade e violência policial no Brasil? Matar resolve o problema da insegurança que nós, brasileiros, vivemos cotidianamente? Não, não. Esse slogan, bandido bom é bandido morto, CPF cancelado, isso vocês nunca vão ouvir de mim. Eu não acredito nesse tipo de política de segurança. Né? O crime e a questão da prevenção da criminalidade, ela perpassa por outras políticas públicas, mas nunca por essa questão de eliminar o ser humano, eliminar a pessoa. Não, você tem que prender. Agora, um parênteses, se a polícia, que é a última barreira entre o cidadão de bem e a criminalidade, quem é a última barreira? O policial. Né? O policial está ali para defender, para não deixar que a criminalidade invada, né, aqui esse ambiente das pessoas de bem. Se nesse momento houver reação, resistência por parte do criminoso, o policial ele tem que reagir. E ele tem que fazer isso para se defender e para defender a sociedade. E se nesse momento o criminoso vier a perder a vida, paciência. Eu nunca perdi uma noite de sono por isso. Porque eu quero é que meu policial volte vivo para casa. Porque ele, sim, está sendo pago pelo Estado, ele é a Força Armada do Estado para defender o cidadão de bem e para voltar vivo. Né? Então, eu não sou a favor da política de temos que entrar na comunidade para exterminar os traficantes, para exterminar os bandidos, temos que matar, não. Nós não somos exterminadores, a polícia não é exterminadora. A polícia é cumpridora da lei, certo? Agora, naquele momento de cumprir a lei, se necessário for, no momento de uma reação, você ter que agir de forma mais dura, eu dou todo apoio à polícia. Deputada, essa questão da criminalidade, da insegurança que o país vive, né, desse envolvimento cada dia mais de jovens na criminalidade, ele é fruto de uma série de fatores, especialmente da famosa desigualdade social, que tanto se discute e nunca se chega a um denominador, nunca se iguala a nada, porque o país é cada vez mais desigual. Quem tem mais ganha mais, quem tem menos paga mais. Né? Essa é a realidade. E, claro, se houver uma política eficiente, que gere emprego, que gere renda, que de fato eduque esse cidadão, essa realidade poderia ser diferente, ou não? Com certeza. Né? A gente sabe, o crime, ele faz parte, né, da sociedade. Não vai existir sociedade nenhuma no mundo que não tenha crime, que o crime seja zero. Sim. Mas nós temos que chegar a níveis toleráveis, certo? E isso só acontece se você tiver aliado a uma boa política de segurança pública, a valorização dos policiais, a boas técnicas investigativas, ao fortalecimento da polícia ostensiva, ao fortalecimento da polícia investigativa e de inteligência. Aliados a isso, você tem que ter políticas de educação, de saúde, de lazer, de cultura. Você tem que ter uma série de políticas que tirem as nossas crianças da rua, que quebrem paradigmas, que a criança de uma determinada comunidade não tenha o traficante como herói, que ela não tire. Kátia, eu já cheguei a ver, como delegada, fotos em WhatsApp de adolescentes e de crianças fazendo, como é que se fala? A tornozeleira tornozeleira de brinquedo, botando no pé como se fosse um simulacro, né? Um simulacro de tornozeleira para tirar foto, porque ali é condição é status.
Ser tornozeleiro, ou seja, ser bandido, ter sido preso e estar cumprindo com a tornozeleira é status. Então, quando a gente conseguir quebrar esse tipo de paradigma, onde a criança ela se veja, passe a se ver na figura do professor, na figura do médico da UBS que atende ela, do posto que atende ela, do professor de educação física, da professora que está em sala de aula. Quando ela começar a enxergar isso, aí sim eu estou satisfeita. Aí eu sei que essa criança ela não vai ser cooptada pelo crime. Então, são muitas políticas que tem que existir. Não adianta dizer que esse menino com 15 anos é um bandido, aí a polícia entra lá e mata. Pronto, e aí? Sim. Parabéns, bandido bom é bandido morto. Outra criança de 15 anos, outro de 11 anos, outro de 12, está vindo aí para a mesma coisa. Sim. E a gente nunca vai conseguir resolver isso. Então, a gente precisa trabalhar políticas públicas aliadas ao fortalecimento da segurança pública também. Deputada, essa queda de braço entre Supremo Tribunal Federal, entre o Judiciário de forma geral, especialmente o STF, e o Congresso Nacional, quem ganha com isso? Ninguém. Ninguém ganha com isso, né? A gente precisa realmente... fica parecendo coisa de criança. Não é fica parecendo coisa de criança. Nós temos que botar a cabeça no lugar, abrir a Constituição e ler lá. Qual é a função, qual é a atribuição do Legislativo? Está lá. Qual é do Executivo? Qual é do Judiciário? Se cada um, Kátia, fizesse a sua parte, estaria bom demais. Mas a gente quer se meter no que é do outro, né? Na atribuição do outro. E aí começa a confusão. Então, essa quebra de braço entre STF, Judiciário, né? Legislativo, Executivo, isso não leva a gente a lugar nenhum, só leva ao atraso. Veja aí, 4 anos que o Brasil passou nessa briga, nessa confusão, nesse vai, não vai, vem, não vem. A gente evoluiu em quê? Em nada. Sim. Pelo contrário, parece que é uma briga de criança, né? E é uma ingerência infame do Supremo em relação ao Congresso, uma queda de braço que realmente só perde o Brasil, perde os brasileiros. Né? Tem uma outra pergunta aqui do internauta, a Mônica Bittencourt. Você acha que nos últimos anos o Congresso vem querendo governar o país? Além de emendas, muitos parlamentares querem mais e mais espaço no governo, inclusive travando votações, no intuito de demonstrar poder. Isso é saudável para a democracia, deputada? Veja só, o nosso sistema democrático, né, o nosso sistema republicano é presidencialista, né? Nós somos presidencialistas. E é muito complicado, porque o parlamento ele vem de legislatura em legislatura ganhando mais força. Isso é saudável. Isso é saudável. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. Como eu falei, o executivo fazer a parte dele, o legislativo fazer a parte dele. Só que faz parte da política, né? E do nosso sistema de governo. O nosso sistema é esse. Não tem o que se fazer. Faz parte da política essas tratativas entre executivo e legislativo. E assim é. Então, desculpa, eu problema é que essas tratativas nem sempre são saudáveis, nem sempre são claras, né? Tem muitos casos de obscuridade nesses processos aí, a gente sabe que acontece, ninguém é criança, né? Então, acaba, de fato, travando o Brasil, não por interesse coletivo, interesse maior da nação, mas por interesses particulares, de grupos, né? De bancadas, enfim. Isso é real também, né? É real também, isso não é saudável, né? Respondendo a pergunta da Kátia, né? Não, Kátia. Mônica. Né? Não é saudável, né? Não é bonito de se ver. Nós temos que ter mais seriedade com as coisas, né, do povo. Sim. Você está ali, Kátia, e Monique, né? Mônica. Você não tem noção da tristeza que a gente tem quando a gente chega numa comissão, como a Comissão de Segurança Pública, que é uma comissão tão importante naquela casa, que tem tantos projetos de lei importantes para serem tratados, e você vê aquela bagunça, aquela baderna, de um brigando com o outro, mas não é discutindo não, porque discutir é saudável, é natural, porque você tem uma ideia, Kátia, você vai defender seu posicionamento, eu vou defender o meu, e a gente vai defender, vai brigar no mundo das ideias, o bom combate ali, isso é bonito de ver.
Agora, Sim. se vocês acompanhassem o tipo de debate que tem, é de dar vergonha, é vergonhoso. Agora, quem foi que colocou aquelas criaturas ali? Quem foi que votou naquelas pessoas que só querem lacrar na internet? Sim. É o tipo de político que fala bandido bom é bandido morto, CPF cancelado, vamos lá, o que é que vocês acham disso? Que só vive na internet a fazer lacração e querer like. Mas na hora de um debate produtivo, ele não sabe o que está dizendo. Então, é por conta dessas situações que nós vemos esse tipo de situação aí que a Mônica está falando. Entendeu? Que você também... A senhora toca num ponto que é extremamente relevante. É aquela coisa que a gente sempre faz um apelo aqui. As pessoas precisam entender, precisam saber escolher em quem votar. Né? E não se vota porque tem um olhinho bonito, porque tem discurso bonito. Se vota porque deve ter um histórico com um passado limpo, um histórico de princípios e valores éticos e morais que devem prevalecer em qualquer âmbito. Então, ninguém chega lá em nenhum parlamento sem voto. Ninguém chega sem voto. Independente da forma como chegou, como conseguiu esses votos. Mas ninguém chega sem voto. Então, daí, essa sua fala é extremamente importante para que a população compreenda o quão importante, o quão fundamental é fazer boas escolhas e, sobretudo, acompanhar essas escolhas que foram feitas. Porque são essas pessoas, como a deputada e tantos outros, que vão cuidar dos destinos desse Brasil e dos brasileiros, né? Pois é, o nosso povo é um povo carente de memória. Se você perguntar, em quem foi que você votou para vereador? A pessoa não sabe. Quem você votou para deputado federal? Esqueci, não sei. O que o deputado federal faz? Não sei. O que um deputado estadual faz? Não sei. Mas ele vota. De 4 em 4 anos ele vota. Entendeu? Então, a gente mesmo é que dá margem para que essas coisas possam acontecer. Agora, o nosso sistema de governo, repetindo a pergunta é esse. Não é esse. Então, estamos quase acabando a mão. O executivo, para governar, ele precisa do legislativo, não tem jeito. Sim. E política é a arte de fazer o quê? O consenso. Nem sempre o que o presidente da República ou o que o governador pensa é o que o deputado federal ou o deputado estadual pensam. Então, ele vai ter que ali acordar. Isso é o saudável. Isso é o saudável, é o normal. O anormal e aquilo que não é saudável é você travar uma pauta só para poder barganhar alguma coisa, entendeu? E, né, por questões pessoais, isso não é saudável. Perfeito. Estamos quase encerrando a live, daqui a pouco o Instagram nos expulsa. 2024 está bem ali, como se tem dito. A senhora falou aqui na sua fala lá, a senhora disse lá atrás, que gostou dessa ideia, dessa participação na política, desse mundo político. Significa dizer que 2024, Catarina Feitosa está à disposição do partido e dos aracajuanos para disputar a Prefeitura de Aracaju? Significa dizer, Kátia, que Catarina... ela faz parte de um grupo de agrupamento político, que ela está no PSD de corpo e alma, que eu estarei sempre à disposição dos meus líderes políticos, para que a gente faça o que for melhor para o nosso grupo, para Sergipe e para Aracaju também, porque eu amo essa terra, eu sou aracajuana do Santo Antônio, aqui eu casei, aqui eu me formei, aqui eu casei, aqui eu tive meu filho, aqui eu vivo em Aracaju, e é uma cidade que eu tenho muito amor. E estou aí, dentro do PSD, à disposição dos líderes do meu grupo, né, para fazer aquilo que... Seu áudio está baixinho, deputada. Estou aí à disposição do meu grupo para fazer o que for melhor para a população, né? E é isso, mas assim, estou muito feliz como deputada federal. Eu quero deixar isso bem claro, entendeu? Muito feliz com o meu trabalho, muito feliz em poder, né, tá prestando contas, inclusive aqui hoje com vocês. Então, eu estou muito feliz e satisfeita, mas sou de grupo e sou uma soldada do grupo. Perfeito. Deputada Catarina, agradecer por sua participação aqui na Casa do Seu Papo, fim de papo por aqui. A gente vai se encontrar em outros momentos, tenho certeza, mas foi uma honra enorme tê-la por aqui com a gente hoje. A honra foi minha, minha querida. Muito obrigada pela honra de participar da Casa de Seu Papo. Sensacional.
papo. Sem sopapo, sem sopapo. Muito bem, nós ficamos por aqui. A casa fecha agora, mas fica aberta para você conversar com a gente na nossa comunidade no WhatsApp. É só acessar lá. Na nossa bio tem um convite para você entrar lá, acessar o WhatsApp e falar com a gente, conversar um pouquinho sobre a entrevista da deputada. Inclusive, a casa fica por aqui. A gente se encontra quinta-feira que vem, se Deus quiser, ao vivo às 20 horas aqui no Instagram. Lembrando que a live não fica gravada. Todo o material vai para o Spotify e para o canal no YouTube. 2 pontos altos dessa entrevista vão virar clipe e vão para as redes sociais. Aproveita e compartilha mais com as pessoas, compartilha os nossos posts, acesse as nossas redes, sigam-nos no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e TikTok, tá bom? Grande abraço, beijo e até mais!